Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E olá para os que vão assistir depois também, né? Bom, meu nome é Sueli. Eu vou estar trabalhando com vocês nesse processo, né? Nesse período de tempo, ajudando vocês, né? Na realidade, eu vou ser uma auxiliar de vocês nessa caminhada com os filhos de vocês nessa fase da pré-alfabetização. E eu estou muito feliz de começar esse projeto com vocês, de caminhar com vocês. O meu desejo é que Deus possa estar nos capacitando para juntos, né, caminharmos para as crianças avançarem, né, na fase da pré-alfabetização, da alfabetização e assim por diante. Hoje eu queria trabalhar um pouquinho com vocês, mostrando, né, primeiro mostrar para vocês os nossos materiais, quais são eles, né, os materiais que vocês já adquiriram e como esses materiais, né, são trabalhados, o que é desenvolvido, o que é proposto dentro desse material, né? E aí, depois eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as habilidades, né? Porque nós estamos na fase da pré-alfabetização. Então, nessa fase, nós vamos trabalhar muito as habilidades de pré-alfabetização para que as crianças consigam avançar nessa fase e elas consigam passar para a próxima fase bem. Então, eu vou colocar no slide aqui rapidinho. E aí a gente vai começar. Vocês estão conseguindo ver bem aí? Aí respondam, por favor. Bom, eu vou começar com vocês falando um pouquinho sobre o nosso material, né? O que nós vamos trabalhar. Eu queria iniciar com vocês falando um pouco sobre a apostila da escrita do nome, né? Essa apostila, ela é uma apostila bem simples, né? Mas ela é um material essencial para as crianças começarem a escrever o nome. Eu sei que algumas crianças já estão com essa habilidade avançada, né? Mas tem aquelas ainda que ainda precisam aprender a escrever o nome. Então, nós vamos começar o nosso currículo de linguagem com essa apostila, né, que é da escrita do nome. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, para demonstrar como essa apostila ela funciona. Nós começamos com atividades bem simples, onde a criança vai manusear, ela vai ter um contato ali com a letra do nome dela, a letra inicial do nome dela. A criança ela vai cobrir as letras que formam o nome dela com barbante, né, com linha. Depois ela vai cobrir essas mesmas letras com giz de cera. E aí só um pouco mais na frente, quando ela já desenvolveu bem essas habilidades, é que ela vai começar a fazer a caligrafia, né, a escrita do nome com o lápis. Então, essa apostila vai ajudar muito o seu filho a ter a noção que ele precisa diminuir um pouco mais a letra, porque as crianças elas começam a escrever muito grande, né, colocar um nome bem grande. Se tem uma folha toda, ela quer colocar o nome na folha toda, né? Então, a gente precisa ensiná-la a delimitar esse espaço aonde ela deve colocar o nome, posicionar o nome. Então, a partir do momento que a criança vai avançando nas atividades, as atividades elas vão tendo um grau de dificuldade um pouco maior, né? Se vocês prestarem atenção nessa atividade 7, a criança agora ela já tem um espaço delimitado para colocar o nome, e aí ela tem que ir treinando para ir colocando o seu nome somente nesse espaço. E aí, quando ela chegar na atividade 10, que é uma das últimas, ela já vai ter uma linha contínua, onde ela tem que saber, ela já aprendeu a diminuir o tamanho da letra, ela já sabe mais ou menos o espaço que ela vai colocar o seu nome, então ela vai agora treinar, praticar essa escrita do nome. Então, o objetivo da apostila da escrita do nome é justamente para
e levar a criança a colocar o nome dela, e aí nós vamos perceber que vai ser com letra bastão. Então, a criança aprendeu a colocar o nome com a letra bastão, então o objetivo da apostila foi alcançado. Então, esse é o primeiro material que nós vamos trabalhar em linguagem, tá? E aí os seus filhos eles vão estar trabalhando a escrita do nome. O outro material que nós vamos trabalhar aqui são, em linguagem ainda, os sons e letras, né? São 4 volumes, você vai receber 4 livros, e dentro desse material você vai iniciar com as vogais. Então, lembrando, nós estamos aqui trabalhando no processo de uma alfabetização fônica, então, nós vamos ensinar essa criança, através desse método fônico, nós vamos trabalhar muito o som dessa letra, né? Então, dentro da nossa plataforma já tem um vídeo ensinando todos os sons dessas letras, aí vocês repassam para vocês estarem ensinando essas letras através do som e não pelo nome. Então, esses 4 volumes vai abranger um volume as vogais, e os outros 3, os demais, vamos estar trabalhando as consoantes, né? Então, dentro desse material, você vai ter a apresentação da letra, a criança vai aprender a escrever essa letra, a criança vai trabalhar muito a audição, né, a consciência fonológica dela através de escuta das palavras que começam com aquela letra inicial, vai trabalhar a coordenação motora. Então, esse material, além da criança aprender sobre as letras e os seus sons e a escrita dessa letra, a criança também vai estar trabalhando as habilidades de pré-alfabetização, que eu vou estar falando um pouquinho para vocês mais adiante. Então, esse é o material de linguagem que vai ser usado depois que você terminar a apostila escrita do nome. Vamos iniciar pelas vogais e aí depois damos continuidade com as consoantes. E é um material muito, ele é um material, assim, bem ilustrativo, é um material que você olhar tem um cuidado muito grande, então isso também cativa a criança a querer manusear esse material, né? E aí nós vamos entrar agora para ciências, né? Quais são os materiais que nós vamos usar em ciências? Em ciências, nós vamos usar o Pilim, né? O Pilim, ele é dividido em 2 livros, 2 narrativas, 2 livros de narrativa, e aí esses livros de narrativas, eles são acompanhados por 2 workbooks, que são os livros de atividades. Então, nós vamos iniciar com o Pilim explorando as cores, e nesse material, além de se trabalhar conceitos de ciências, nós vamos trabalhar também as habilidades de pré-alfabetização. Então, elas vão estar integradas. Nós, ao mesmo tempo que estamos trabalhando em conceitos de ciência, nós também vamos estar trabalhando as habilidades de pré-alfabetização que precisam ser desenvolvidas nessa fase. Então, no Pilim Explorando as Cores, vocês vão poder trabalhar com os seus filhos conceitos de que são aves, que são insetos, o que são mamíferos, além de se trabalhar também as cores, né? E aí você pode aproveitar para trabalhar essas cores também no inglês, né? Ao mesmo tempo que você está ensinando as cores em português para seu filho, você também já pode trabalhar essas cores com vocabulário de inglês. E aí, o workbook, né, que são os livros de atividades, são atividades bem explicativas, de fácil entendimento, né, e que você trabalha após você fazer a leitura em voz alta da narrativa. Eu vou falar um pouquinho dessa narrativa em instantes. E aqui é o outro, né, o outro volume do Pilim, que é o Pilim Descobrindo os Opostos, né? Então, aqui nesse material, você vai estar trabalhando essa questão dos opostos, né? Dentro, fora, pequeno, grande, né? Perto, longe. Então, todos esses conceitos você vai estar trabalhando dentro do Pilim
e descobrindo os opostos. Como eu falei para vocês, o Pilim é um livro de narrativas, então ele tem um livro de narrativas que é o principal, você não é adequado se trabalhar só o workbook e esquecer a narrativa, né? A narrativa, ele é o principal. Então, você faz uma leitura empolgante dessa narrativa para seu filho, você mostra as imagens, porque tem muitas imagens dentro do livro de narrativas para ele, né? Então, e também você deve fazer uma leitura cumulativa. Você leu até a página 8, digamos assim, por exemplo, hoje, amanhã você não vai iniciar a leitura da página 9. Você vai fazer uma revisão até chegar na página 8 e aí dar continuidade a essa leitura, né? Porque isso vai fazer com que a criança ela se maravilhe, né, com essa leitura e vai fazer com que ela memorize, né, até as falas, as frases que tem no livro, porque é um material muito encantador. E aí ela vai fazendo essa leitura com você. Você vai perceber que, à medida que o tempo vai passando, ela vai criando um carinho tão grande pelo material que ela vai fazer essa leitura junto com você. Até as pausas que às vezes você faz, ela também vai fazer. Por quê? Porque ela está envolvida dentro do material. Então, esse é o material de ciências que, além de trabalhar os conceitos de ciência, ele também vai trabalhar essa questão das habilidades de pré-alfabetização. Os outros materiais que nós vamos usar são Histórias Bíblicas para Criança, o volume 1, que vai fazer essa parte de Bíblia, né? E aí você vai usar para fazer as leituras em voz alta. E aí, juntamente com as histórias bíblicas para criança, você vai usar a linha do tempo bíblica. E aí lá vão ter imagens, que você vai formar uma linha do tempo, né? E nós já temos vídeos explicando como se faz essa linha do tempo. E aí a criança vai está exercitando aqui também a memorização, a memória de longo e curto prazo, porque a criança ela vai ter que estar memorizando os gestos, os fatos, não a história daqueles fatos, né? Porque esse não é o objetivo, mas ela vai estar memorizando todos esses gestos em ordem cronológica, porque desde pequena a criança ela já precisa entender que os fatos têm uma ordem de acontecimento. Então, ela vai iniciar ali da criação e vai dar prosseguimento até chegar no final dos eventos propostos dentro do material. Então, ela vai fazer essa memorização em uma ordem, e aí você vai usar esse material, as histórias bíblicas para a criança, em conjunto com a linha do tempo bíblica. E dentro da linha do tempo vai ter imagens para a criança estar colorindo, para que isso faça com que ela memorize com mais facilidade. Além dos gestos também, dos eventos, de todos os eventos que ela vai estar estudando. E um outro material que vamos estar utilizando aqui na fase da pré-alfabetização é o livro Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, né? Que esse material ele vai ser trabalhado no momento em que você está fazendo os jogos de consciência fonológica, né? Porque todos os dias você vai observar lá dentro do cronograma proposto, todos os dias você vai trabalhar essa questão da consciência fonológica no seu filho. Então, são jogos, né? São joguinhos, brincadeiras rápidas, que você faz ali com seu filho, e todos esses jogos, as ideias são trazidas de dentro desse material, né, de consciência fonológica em crianças pequenas. Então, é outro recurso para você utilizar na hora de você estar instruindo os seus filhos. Então, esses são os materiais que nós vamos usar, né, nessa fase. Eles vão estar com vocês, aí à medida que vocês tiverem contato com eles, como eu falei. Eles são materiais autoexplicativos, mas vão surgir algumas dúvidas, e aí, à medida que essas dúvidas estiverem aparecendo, vocês vão nos comunicando para a gente estar sanando todas essas dúvidas. E aí, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as habilidades de pré-alfabetização.
A nossa turma, né, nós estamos na fase da pré-alfabetização e as crianças precisam desenvolver nessa fase essas habilidades. O que são essas habilidades de pré-alfabetização? São habilidades que as crianças precisam desenvolver antes da fase da alfabetização. Então, antes que a criança inicie a fase da alfabetização, onde ela vai começar a ler realmente, ela precisa desenvolver algumas habilidades para que, quando ela chegue lá na fase da alfabetização, essa fase não seja algo pesado, algo maçante, algo chato, algo que faça com que ela se desmotive e faça por obrigação. Mas, pelo contrário, com essas habilidades desenvolvidas, a criança ela vai criar um deslumbramento, né? Vai ser algo prazeroso para ela, vai ser algo que vai cativá-la, né? Então, vai ser algo que ela vai fazer com mais naturalidade e algo que ela vai fazer com mais amor, né? Vamos dizer assim. Então, eu quero passar para vocês aqui de maneira simples e rápida algumas habilidades que nós vamos trabalhar. E aí, isso também ajuda vocês, né? Conhecer um pouco dessas habilidades, vai ajudar vocês na hora de você, quando você estiver fazendo algumas atividades, você vai perceber, olha, essa atividade aqui eu posso usar para verificar a habilidade de percepção visual do meu filho. Então, eu vou fazer, ele está ok, então ele está bem nessa habilidade. Não, ele teve dificuldade. Então, eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais essa habilidade de percepção visual. É muito importante que você tenha um conhecimento de quais são essas habilidades, o que é que está sendo desenvolvido, o que é que está sendo trabalhado nessa fase, em cada uma dessas habilidades, para que você possa reconhecer no seu filho, aonde ele já pode avançar, onde você já pode ir mais rápido, ou aonde você tem que parar um pouquinho e trabalhar de outra maneira, de outra forma, ou trabalhar um pouco mais, né, dar uma atenção maior nessa habilidade, para que ele consiga desenvolver. Só abrindo um parênteses aqui, a alfabetização, a pré-alfabetização, todo o percurso dos estudos do seu filho, ele é um processo. Então, não precisa se desesperar, não precisa ficar preocupado exageradamente se o seu filho não está avançando como os outros, né? Nós precisamos lembrar que cada criança, ela é individual, ela tem as suas particularidades, ela tem o seu ritmo, ela tem o seu tempo. Então, o seu filho, ele tem o ritmo, né? Você está instruindo, você está ensinando e ele está progredindo de maneira um pouco mais lenta, isso não tem problema. Então, você não precisa se desesperar e fazer uma comparação, né? Esse é um grande erro. Nós não podemos comparar as crianças com o outro, com o filho do meu vizinho, com o filho do meu amigo. O seu filho, ele é único, Deus criou ele único, ele é especial porque foi criado por Deus, né? E ele tem as suas particularidades. Então, cada criança vai aprender em um ritmo diferente. Então, para vocês não se preocuparem, porque às vezes vai acontecer de surgir algumas dificuldades. Então, você vai analisar, eu estou trabalhando tudo adequadamente, então vou dar um tempo para que ele se desenvolva, né? Para que ele cresça, para que ele tenha uma maturidade e vai continuar trabalhando. Então, a educação do seu filho é um processo e a gente não precisa querer atropelar as coisas, a gente tem que ir avançando devagar ou avançando um pouco mais rápido quando o seu filho estiver conseguindo. Então, ela é um processo. Vamos passar para as habilidades. Bom, a primeira habilidade que eu quero falar com vocês é o desenvolvimento da fala. Nós vamos, na fase seguinte, que é a alfabetização, a criança ela precisa ter uma fala correta. E aqui nós já vamos começar a trabalhar isso com a criança, né? Então,
pensando que o seu filho tem aí entre 3, 4 anos, é, você precisa já ensiná-lo, né, a falar de maneira correta. Eu sei, nós sabemos que uma criança de 3 anos, a fala dela é diferente de um adulto, né? De um adulto que já sabe pronunciar todos os verbos, que já consegue formular uma frase completa, mais complexa, né? Nós sabemos disso. Mas, desde pequeno, e é nessa fase nós precisamos estimular, instruir, porque a, o método fônico, né, ele é um método instrutivo. Você instrui, você mostra como se faz o correto. Então, aqui dentro do desenvolvimento da fala, nós precisamos instruir essa criança a falar corretamente. Então, se o seu filho tem uma fala infantilizada, por exemplo, né, é muito bonito, muito fofinho o seu filho ali com 2 anos falando infantilizado, trocando o P, trocando o T, né? Falando ao invés de papai, papá, ao invés de mamãe, mamã, né? Falando coisinhas, palavras que ali no cotidiano fica bonito, né? Fica fofinho. Mas você tem que pensar que se você não instruir essa criança, ele vai continuar falando assim, porque para ele está correto, né? Então ele vai continuar falando dessa maneira e aí ele vai ter mais dificuldade quando ele ir avançando, vai ter mais dificuldade dele tirar, né, essas palavras que ele está falando errado. E aí nós temos que pensar também que se ele continuar falando as palavras erradas, lá na frente, quando ele for ler, ele vai ler essa palavra errada também, porque ele aprendeu que ela é dita dessa maneira. Então, a criança, ela tem que, desde já, se trabalhar nela a clareza de pronúncia. A criança, você tem que instruir. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou instruir a minha criança para ter uma clareza de pronúncia, para ter um repertório variado, né? Ah, ela vai falar palavras difíceis. Não. O seu filho, ele tem que ter um vocabulário diversificado, né? Como que você vai desenvolver isso? Conversando com o seu filho, né? Tendo um diálogo com ele, evitando telas, não deixando o seu filho o dia todo na tela, não deixando o seu filho ali envolvido no celular, não tendo um diálogo com ele. Então, converse com seu filho, mostre para o seu filho que você está interessada nele, tenha um tempo com ele e evite ficar diminuindo as frases. Por exemplo, você vai pedir para seu filho pegar um copo que está em cima da mesa, você vai dizer, filho, pega aquele negócio que está ali em cima da mesa, aquele negócio. Tudo você dá, para tudo você dá um nome de negócio, né? Coisa, não, a gente tem que dar nome para ele. Ele tem um nome, então você vai dizer, filho, pegue aquele copo que está em cima da mesa, coloque o seu livro dentro da mochila, né? Pegue o seu sapato e coloque dentro da sapateira. Então, você está fazendo com que o seu filho aumente o seu vocabulário. Como nós podemos também fazer isso? Através de leitura em voz alta, né? Você está lendo um livro para ele e ele está ali, ó, assimilando palavras novas, está colocando palavras no seu vocabulário, né? A organização da fala, né? Conjugações corretas. Eu sei que nessa fase a criança ela ainda não vai saber o que é verbo, ela não vai saber o que é um pronome, ela não vai saber o que é um adjetivo, mas a criança ela precisa perceber que existe um plural, existe um singular, existe um masculino, existe um feminino, né? Então, ela não pode falar o cadeira, né? Você não pode deixar ela falar assim, você tem que mostrar para ela o jeito correto, é a cadeira. Vamos repetir? A cadeira. E aí ela vai falar aqui com você, daqui a pouco ela vai voltar a falar o cadeiro, por exemplo. Aí você vai lá de novo e mostra para ela a maneira correta de se falar. E aí é um processo, né? Não é de primeira que ele vai mudar o vocabulário em cima dele.
não é de primeira que ele vai conseguir falar corretamente, vai exigir tempo. E aí vai exigir o seu esforço também. E aí nós precisamos estar empenhados para que essa criança consiga um desenvolvimento na fala, para que ela consiga falar corretamente, né? E aí ela consiga pronunciar, principalmente, os sons corretamente. Então, invista no seu filho na questão de estar próximo, se comunicar com ele, conversar com ele, fazer leituras em voz alta, ter um tempo com ele, né? Não desperdice esse tempo de você estar ali com seu filho conversando, querendo saber o dia dele, contando como é que está sendo as coisas, lendo para ele, porque isso vai ajudar muito no processo de pré-alfabetização dele. É que essa habilidade de desenvolvimento da fala seja desenvolvida e ele consiga avançar no processo. Então, essa foi a nossa primeira habilidade, que é o desenvolvimento da fala. Lógico, falando um pouquinho aqui, pode ser que existam casos, né, que a criança tenha uma necessidade de realmente procurar um profissional de saúde, porque ela está tendo um problema, né, que precisa de um tratamento. Pode ser que isso aconteça também, né? Ela vai ter dificuldade em pronunciar algumas palavras, algumas letras, né? Então, às vezes, é necessário você levar o seu filho ao médico para ele fazer uma avaliação correta e para que ele possa estar identificando se existe algo que precisa ser tratado, né? O que ocorre também, né? Às vezes a criança, assim como outras partes do nosso corpo, a nossa língua, ela tem um músculo, né? E esse músculo, ele precisa ser exercitado. E, às vezes, essa criança ela não está exercitando esse músculo de maneira correta, né? Então, essa criança precisa, às vezes, ir para um fono, né? Para fazer alguns exercícios. Você pode estar fazendo alguns exercícios em casa para que essa musculatura da língua se fortaleça e ela consiga pronunciar determinadas palavras, determinadas letras, porque com essa musculatura, às vezes, fraca, ela não vai conseguir pronunciar determinadas letras, tá bom? Sobre a consciência fonológica, outra habilidade. Então, nós vamos usar, né, para trabalhar muito essa habilidade, nós vamos usar, como eu já falei, a consciência fonológica em crianças pequenas. E esse material, ele traz jogos, diferentes jogos, simples, e aí você pode adaptá-lo, né? Eu vou estar dando algumas sugestões também de como você trabalhar esses jogos, mas são jogos de escuta, né? Jogos onde a criança ela vai exercitar a sua audição, né? Porque a consciência fonológica ela vai trabalhar justamente isso, né? Ela vai trabalhar essa questão da criança exercitar a sua audição para que ela consiga escutar corretamente, né? Então, principalmente aqui no nosso método, né, que é o método fônico. A criança ela precisa escutar bem, ela precisa ter uma audição boa, ela precisa desenvolver bem essa parte para que ela consiga escutar esse som corretamente e aí ela consiga reproduzir esse som corretamente. Então, essa habilidade vai estar treinando a audição da criança para que ela consiga escutar esses sonzinhos corretamente. E aí nós vamos trabalhar através desses jogos, mas dentro do material também, como eu falei para vocês, existem atividades que vão trabalhar a consciência fonológica. Por exemplo, a criança escutar a palavrinha que você está pronunciando e ela vai identificar qual é o som inicial da letra, e isso está trabalhando a consciência fonológica. Então, além desses jogos, o material também já ajuda a trabalhar a consciência fonológica. Então, outra habilidade, a discriminação visual. A discriminação visual, ela se relaciona à nossa visão. O que é que a criança ela vai perceber, né? O que ela vai olhar para algo e ela vai perceber o que está ali
exposto para ela. Então, a discriminação visual, ela vai identificar, é onde a criança vai identificar as semelhanças, as diferenças. E aí eu estou trazendo aqui como exemplo do material que vocês vão estar trabalhando com as crianças em casa. Então, essas ideias aqui são do Pilim. A criança vai olhar para as vacas, vai perceber qual é que está diferente. Então, isso está trabalhando a discriminação visual, a habilidade de discriminação visual, onde a criança ela vai identificar as cores, ela vai identificar o que é igual, o que é diferente, né? Então, vai se trabalhar a visão para que quando chegue lá na fase da alfabetização, ela consiga olhar e ela consiga identificar que letra que ela está vendo. Então, isso vai ajudar muito a criança a não confundir, por exemplo, o P com o Q, o B com D, né? Porque só muda a posição. Então, isso vai ajudar a criança a estar desenvolvendo essa habilidade para que quando ela estiver na fase seguinte, ela consiga olhar para as letras, ela consiga entender e identificar as letras. Por isso que é muito importante a gente trabalhar as habilidades agora, na fase da pré-alfabetização, porque elas vão ser essenciais lá no processo de alfabetização. Então, e você vai perceber aqui no decorrer dos exemplos que são atividades simples, atividades que a criança faz ali rapidamente, né? E às vezes a gente não percebe, né, que essas atividades têm um valor muito importante, né, um valor muito alto que elas têm, porque elas estão trabalhando, estão sendo desenvolvidas através dessas atividades, essas habilidades que precisam ser desenvolvidas nessa fase. Outra habilidade é da orientação espacial. A que se refere essa habilidade? A habilidade da orientação espacial vai fazer com que a criança ela se situe no espaço. Ela vai perceber aonde que ela está, né? Ela vai identificar que existe algo que é grande, algo que é pequeno. Ela vai perceber que existem coisas que estão em cima, coisas que estão embaixo, né? Então, ela vai ter noção desse espaço. Ela vai também perceber algo que está longe, algo que está perto. E se trabalha muito, né? Nos outros materiais trabalha isso, mas no Pilim e os opostos trabalha muito essa habilidade. Então, atividades onde a criança vai olhar e vai dizer quais são as crianças que estão em cima do balanço. Aí ela já está trabalhando essa noção de espaço. Por que se trabalha essa habilidade de orientação espacial? Por quê? Porque a criança ela tem que ter noção de direção, ela tem que ter noção do que está em cima, do que está embaixo, o que é direita, o que é esquerda. Para quê? Tanto para ela utilizar isso no seu dia a dia, mas também na hora da escrita, na hora da alfabetização. Porque existe uma forma correta de se escrever. Nós aqui escrevemos da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, quando a criança ela não desenvolve muito bem essa habilidade de orientação espacial, ela não vai ter essa noção. Ela vai começar a escrever lá embaixo, no meio da folha. Ela vai escrever letras sempre grandes, vai ter muita dificuldade de noção, de entender que a palavra tem que ficar em determinado espaço, né? Então, isso vai ajudar com que a criança ela perceba essa noção do espaço. E são atividades simples que nós vamos trabalhar mais uma vez falando para vocês. Ajuda também a criança no movimento do olho, a criança acompanhar a leitura com o olho, né? Então, isso também vai ajudar quando está se desenvolvendo bem a habilidade de orientação espacial. A ordenação temporal é a habilidade onde a criança ela vai se situar no tempo. Ela vai perceber que ela está no presente e aí ela vai entender que existe um antes, que é o nosso passado, e que vai existir um depois. Então, a criança ela vai se orientar nesse tempo e ela vai conseguir ordenar as coisas, ordenar fatos. E como nós podemos trabalhar
a habilidade de ordenação temporal. A habilidade de ordenação temporal, ela pode se trabalhar com contação de histórias, onde a criança ela vai poder recontar essa história com início, meio e fim, ou ela vai produzir a própria história dela, e aí você vai identificar se ela está tendo início, tendo meio e tendo um fim. Como que é trabalhado dentro do nosso material a ordenação temporal? Com histórias, né? E a criança ela vai ter que ordenar essa história. Você pode contar essa história para ela e depois você vai pedir, filho, o que aconteceu primeiro? Aí ele vai dizer, eu plantei, por exemplo, no nosso exemplo aqui dessa árvore, eu plantei a sementinha e ela começou a nascer, crescer. Depois ela estava bem grande, mas aí depois, no final, já estava grande, que já tinha as flores. Então, ela conseguiu fazer uma ordenação dos fatos. Trabalha onde muito isso? Na linha do tempo, né? A criança ela vai ter que fazer gestos numa ordem. Ela não pode pegar o último e depois o primeiro. Não, tem que começar do início, do meio e do fim. Como a gente pode trabalhar o desenvolvimento dessa habilidade de ordenação temporal ainda? Através de sequências. Nesse exemplo embaixo, na sua direita, você vai perceber que tem sequências. Então, você vai apresentar uma sequência para ela vai ter que repetir essa sequência. Então, ela está fazendo uma ordenação. O que veio primeiro? O que veio segundo? O que veio por último? Então, ela está trabalhando a habilidade de ordenação temporal. Outra habilidade que nós vamos trabalhar e que é necessário trabalhar nessa fase da pré-alfabetização é a síntese. O que é a síntese? A síntese é a habilidade onde você vai decompor um todo a partir de unidades menores. Então, você vai ter unidades menores, e aí, através dessas unidades menores, você vai formar um todo. Como que se trabalha, como que se desenvolve essa habilidade? Uma forma muito boa e muito prazerosa para as crianças são com quebra-cabeças. Então, a criança ela vai ter pequenas partes e ela vai ter que formar um todo, né? E aí, você pode começar com quebra-cabeça simples, aqueles com as peças quadradas que não tem encaixe, né? Porque nessa fase a criança ainda tem um pouco de dificuldade de encaixar. Então, você começa com esses quebra-cabeças simples e a criança vai desenvolvendo essa habilidade. No material também tem muitas atividades que você vai ter que formar os pares, né? Que você vai ter que montar e quebra-cabeça para formar uma imagem. Então, todas essas atividades vão estar trabalhando a habilidade de síntese. Por que essa habilidade é importante também? Porque imagina só, se você vai pegar partes menores, né, nessa fase da pré-alfabetização, ele vai estar exercitando essa habilidade. Quando chegar na fase da alfabetização, ele vai pegar essas partes menores, que no nosso caso são os fonemas, né? São os sons, são as letrinhas, e aí vai formar algo maior, no caso. Duas letrinhas, o M com um A, forma uma A, né? Formou uma sílaba. Essa sílaba vai formar uma palavra, essa palavra vai formar uma frase, então está formando algo maior. Aí ela tem que ter essa habilidade de pegar pequenas partes e formar algo maior. Já no caso da análise, um pouco ao contrário. Se na síntese você pegava pequenas partes e formava algo maior, aqui na análise você vai pegar algo grande, né? E vai decompor em partes menores. Como que podemos trabalhar? Você vai trabalhar através da criança perceber, por exemplo, nessa imagem aqui das casinhas. Você vai instruir a sua criança a olhar para a casinha e depois ela vai ter que identificar quais dessas opções são as partes da casa. Então, ela está partindo de um todo e aí ela está separando esse todo em partes menores. Nesse outro exemplo, tem uma imagem
todo e ela vai ter que separar, decompor essa imagem em todas as partes que representam aquela imagem maior. Aqui também é importante para que a criança tenha essa habilidade de decompor, né, frases em palavras. Ela vai perceber que essas palavras são formadas por sílabas, que essas sílabas são formadas por letrinhas, né? Então, ela precisa ter essa habilidade de decompor. Por exemplo, numa fase maior, né? Não aqui na pré-alfabetização, mas quando ele já tiver avançado um pouquinho mais. Soletração, né? Ela vai pegar uma palavra e vai decompor em letras. Então, são partes menores. Então, a análise, você vai pegar um todo e vai decompor em unidades menores. Então, essas atividades onde a criança vai ter que perceber quais são as partes que formam um todo, está sendo desenvolvido, está sendo trabalhado a análise. Outra questão muito importante que a gente vai trabalhar, né, que é um foco também muito importante, é a memória. O que é que acontece na memória? A memória, nós temos a memória de curto e a memória de longo prazo. E precisamos trabalhar essas duas partes da memória na criança para que ela venha exercitá-la de maneira correta. A memória de curto prazo é ali a memória onde a criança recebeu uma informação, né? E aí ela vai acessá-la um momentozinho, passou pouco tempo. Então, por exemplo, você leu esse poema para ele em voz alta, e aí quando você termina de ler, você faz algumas perguntas para ele. Quem é o personagem? Qual é o nome do avô? Quem são as pessoas que estão nesse poema? E aí a criança, se ela é capaz de responder corretamente essas suas perguntas, ela está desenvolvendo bem a memória de curto prazo. Memória de longo prazo é quando essas informações que estavam na memória de curto prazo, né, passaram para a memória de longo prazo e você passou-se um tempo e essa criança, nós somos capazes de acessar essa informação. Passou uma semana, 2 semanas que você tinha feito a leitura do poema, você retoma. Lembra daquele poema que nós lemos e tal, que conta a história de um avô? Você pode recontar para mim quem são os personagens dessa história e tal? E aí a criança ela vai poder recontar essa história. Então, essa informação passou da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Como outras formas de se trabalhar essa habilidade, né? Além da leitura em voz alta, é a questão das memorizações, né? A linha do tempo é muito boa para se trabalhar e essa questão da memória. A própria leitura em voz alta que você vai estar fazendo com ela, por exemplo, do Pilim, você vai perceber que quando já tiver mais avançado, lá para o meio do ano, o seu filho ele já vai ser capaz de ler, falar para você, recitar todo o livro. Por quê? Porque é algo prazeroso para ele. Para a memorização, para trabalhar a memória do seu filho, ele precisa achar algo prazeroso, né? Tem que haver afetividade para que ele queira guardar essa informação, para que essa informação saia da memória de curto prazo, que ele vai esquecer rapidamente, e passe para a memória de longo prazo, para que ela fique guardada lá, para que no momento que ele necessita acessar essa informação, ele possa recorrer à sua memória de longo prazo, né? Então, ele precisa trabalhar os sons das letras, ele precisa trabalhar o reconhecimento dessas letras, ele precisa entender o que são sílabas mais na frente, frases, para que quando ele esteja na fase da alfabetização, ele consiga recorrer, né, essas informações que ele aprendeu e ele consiga se lembrar, né, dessas informações. Então, leitura em voz alta, a memorização dos textos, dos textos bíblicos, a linha do tempo, a narrativa, todas as narrativas que você vai usar, tudo isso ajuda
a se trabalhar a habilidade de memória, tanto de longo prazo como de curto prazo. E a gente já está finalizando e nós vamos falar um pouquinho sobre coordenação motora. A coordenação motora é muito importante também, né? Todas as habilidades são importantes se trabalhar aqui, mas a coordenação motora, ela é importante, por quê? Porque nós não trabalhamos só com o intelecto. O nosso corpo, ele é uma junção do intelecto com o nosso músculo, com os nossos músculos, com as nossas articulações. Então, a criança, além de desenvolver o seu intelecto, ela precisa desenvolver também o seu corpo, né, o seu físico. E existem dois tipos de coordenação motora. A coordenação motora grossa, que são essas partes de membros superiores, membros inferiores, né? Que você vai poder desenvolver no seu filho através de brincadeiras, de jogos, futebol, né? Você que tem filho aí, coloque ele no futebol para ele jogar, porque isso vai ajudar na sua coordenação motora grossa. A brincar de pular corda, amarelinha. Então, tudo isso vai ajudar a criança a trabalhar a coordenação motora grossa. E a coordenação motora fina, o que é? A coordenação motora fina é a habilidade que se desenvolve músculos e membros mais específicos, né? Mais pequenos, né? Músculos pequenos. Por exemplo, a nossa mão, né? E os nossos dedos. Então, essa coordenação motora fina vai trabalhar os músculos da mão e os músculos do dedo, né? Dos nossos dedos, perdão. Então, como que você vai trabalhar isso? Com pintura, coloca o seu filho para pintar, né? Eles gostam muito, então use isso como forma de trabalhar também a coordenação motora fina do seu filho, porque além dele estar aprendendo a colocar a quantidade de força necessária que ele precisa para pintar, ele vai perceber que não precisa colocar tanta força, ele vai perceber que precisa ter uma certa habilidade na questão de não ser tão rápido às vezes, porque senão vai sair da delimitação do desenho. Então, tudo isso vai ajudar com que ele tenha essa coordenação. Outro meio de você trabalhar a coordenação motora fina, através de atividades de traçado. Não menospreze as atividades de traçado. É só algo colocado aqui para dar uma quantidade maior de atividades. Não é. Então, use essas atividades para que a criança ela faça os movimentos corretos com a mão, para que esses músculos, para que essas articulações menores sejam desenvolvidas. Outra forma também de se trabalhar a coordenação motora fina, através do movimento de pinça, né? Você faz algumas bolinhas, e aí nessa atividade do pilim da árvore, ele vai ter que colar várias bolinhas na árvore para fazer as folhas. Então, ele vai fazer esse movimento aqui de pegar a bolinha e abrir, fechou para pegar, abriu para soltar. Fechou, abriu. Então, ele vai estar fazendo esse movimento e vai estar exercitando esses músculos aqui, porque eles vão ser importantes na hora da pega do lápis. Então, outra coisa também que você pode estar utilizando para trabalhar essa coordenação motora, massinha, né? Atividades que envolvam massinha, dê massinha para o seu filho se divertir, recortar, né? Então, deixe seu filho recortar, entregue um papel para ele recortar, faça um traçado no papel para ele seguir. Esse caminho também ajuda, é muito importante. Então, nas atividades de recortar, não faça pelo seu filho, né? Não faça pela sua criança. Deixe ele fazer, para que ele venha trabalhar essa coordenação motora fina. E isso vai ajudar o seu filho em quê? A escrever bem, né? A ter
uma maior firmeza na pega do lápis, para ele estar tendo essa coordenação motora fina, trabalhada, para que ele consiga avançar. E aí eu falei para vocês que esse movimento era muito importante, né? Porque isso vai ajudar na pega correta do lápis. E aí eu vou mostrar para vocês que existe, né? Nós precisamos instruir as crianças a pegar de maneira correta no lápis, porque isso vai ajudá-lo. Então, pode ser que ainda o seu filho ele não esteja fazendo uma pega com todos os dedos da mão, né? Às vezes ele vai estar pegando assim, principalmente para pintar, às vezes ele vai pegar assim, né? Porque isso dá mais firmeza para ele. Mas aí você precisa estar instruindo ele a pegar de maneira correta. Então, como que se pega no lápis de maneira correta? Você vai pegar no lápis com apenas 3 dedos, esses 3 dedos aqui. E aí, 2 vai pegar realmente no lápis, que aí você vai fazer esse movimento da pinça, e aí vai colocar o seu lápis entre esses 2 dedos, e o terceiro dedo ele vai vir por trás, sendo um apoio. Então, 2 dedos pegam no lápis e o terceiro é o apoio, como você está vendo aqui. Né? Você faz o movimento da pinça, pega no lápis e o terceiro dedo fica por trás, sendo o apoio. No início, vai ser um pouco difícil para a criança trocar aquele hábito de pegar, às vezes, com todos os dedos assim, né? Porque é mais fácil para ele. E aí, quando ele vai mudar para essa nova pega do lápis, pode ser que seja difícil para ele. Então, ele vai ter dificuldade, ele não vai querer fazer isso. Então, já existem no mercado esses apoios ergonômicos, né? Que existem os 3 locaizinhos corretos de pegar no lápis, e isso facilita o seu filho. Então, você pode introduzir esse apoio ergonômico para ele ir fazendo, para ele utilizar nas pinturas, nas atividades de escrita, em todas as atividades que ele vai usar algum lápis, você coloca esse apoio ergonômico, e aí você vai retirando esse apoio à medida que seu filho vai tendo mais segurança na pega do lápis. E aí vai ter um período que ele não vai mais precisar, ele vai até dizer, eu não preciso mais do apoio, eu já sei pegar no lápis sozinho. Mas aí, lembrando, você tem que instruir ele, né? E aí ele vai passar algum tempo tendo dificuldade ainda, mas você tem que persistir nessa instrução da pega do lápis, porque essa pega do lápis, a pega correta do lápis vai ajudar também no físico do seu filho, né? Pegar corretamente no lápis ajuda você a não ter problemas de coluna, né? Porque às vezes nós não percebemos isso, mas quando nós pegamos errado no lápis, isso vai estar prejudicando as nossas articulações, e aí pode fazer com que haja um prejuízo maior. Então, vamos instruí-los logo de cedo, de pequeno, né? Muitos eu sei que nós não tivemos essa oportunidade de ser instruídos cedo com essa pega correta, né? Mas se nós temos a oportunidade de instruir as nossas crianças para que ela tenha essa pega correta no lápis e que isso vai ajudá-la na fase, tanto na fase que ela está, mas nas outras fases da vida dela, por que não a gente por que não fazermos isso agora, né? Então, comece a observar a pega do lápis do seu filho. Se ele está pegando bem, ótimo, que legal, vamos seguir. Se ele está pegando de maneira errada, vamos começar a fazer essa correção para que ele consiga pegar bem, para que nas próximas fases, onde ele vai escrever muito, isso não seja algo enfadonho para ele, né? Porque chegando lá na fase da alfabetização, ele vai ter que fazer essa correção da pega do lápis, aí a criança ela vai ter dificuldade lá, porque vai ser difícil para ela pegar corretamente.
mas lá ela já está escrevendo mais, então vai ficar algo mais cansativo para ela. Então, pessoal, são as habilidades de pré-alfabetização que eu queria trazer para vocês. Lembrando, são habilidades que precisam ser trabalhadas nessa fase, né? O foco, né, as habilidades de pré-alfabetização são a base, né? Então, precisa se trabalhar bem essas habilidades agora, na fase que os filhos de vocês estão, né? É a fase correta, certa para se trabalhar. Isso não quer dizer que essas habilidades não possam se trabalhar nas outras fases, né? Na fase da alfabetização. Mas se o seu filho está nessa fase, aproveite essa oportunidade, né? Aproveite esse tempo para desenvolver bem essas habilidades de pré-alfabetização, para que quando ele chegar lá na fase da alfabetização, essa alfabetização seja algo prazeroso, seja algo que traga um deslumbramento nele, né? Não seja algo cansativo, mas algo que ele vai fazer com facilidade e com prazer. Então, vamos trabalhar bem essas habilidades e aí eu estarei aqui para ajudar vocês, né, para perceber onde seu filho está com mais dificuldade, para identificar onde ele já está bem, onde ele já pode avançar, o que a gente pode fazer, né, qual outro modo que a gente pode estar trabalhando essa habilidade, né, seja com algo mais concreto, com coisas que ele vai poder pegar, né, para que essa habilidade seja bem desenvolvida, para que ele consiga avançar bem. Tá bom, pessoal? Então, essas são as habilidades. E aí, antes de terminar, eu queria dizer para vocês que nós vamos ter os nossos próximos encontros. E aí, como vai funcionar esses encontros? Nós vamos ter um encontro online por mês. Então, esse foi o primeiro encontro do mês de abril. E o nosso próximo encontro aqui ao vivo online vai ser na primeira semana do mês de maio. Então, na primeira semana do mês de maio, nós vamos ter o nosso encontro. Eu vou deixar opções para vocês, aí eu vou estar colocando elas lá no grupo do Telegram, porque o que vai acontecer? Eu vou deixar duas opções para vocês. Ou nós fazemos o encontro na primeira segunda-feira do mês, ou na primeira quarta-feira. Então, vocês vão observar o que é melhor para vocês, vocês vão colocar a opinião de vocês lá. Eu prefiro na segunda, outra eu prefiro na quarta, e vocês vão colocando as opções de vocês, assim como o horário. Então, você vai escolher um dia entre esses dois e o horário. Qual horário é melhor para você? Se é o das 21 horas ou se é o das 21 horas. Então, você também vai votar. Coloca o dia e o horário. E aí, quem receber maior votação, a gente vai fazer os encontros no dia que receber mais votação e no horário também que receber mais votação. Então, os nossos encontros, eles vão ocorrer uma vez por mês, sempre na primeira semana do mês. E aí, lá no grupo, nós vamos resolver essa questão do dia e do horário. Como que vai funcionar a questão do acompanhamento com vocês, né? Eu sei que vai surgir algumas dúvidas em algumas atividades, né? Então, como que eu vou estar auxiliando vocês nesse processo? Eu vou estar... Todo o nosso contato vai ser lá pelo grupo do Telegram, que vocês já estão, né, nesse grupo. Então, todo o nosso contato vai ser por lá. À medida que você vai tendo dúvidas, seja de uma atividade, seja de algum material, você pode colocar a sua dúvida lá. E aí, à noite, né, eu vou estar respondendo os questionamentos de vocês à noite. Então, eu vou tirar alguns dias da semana, não vai ser todos os dias, mas alguns dias da semana eu vou estar parando e vou estar respondendo todos vocês lá no grupo. E então, fica assim, eu vou responder no grupo para ficar algo já para todos, porque pode ser a dúvida de um, pode ser a dúvida do outro, tá bom? Então, eu vou estar sempre respondendo vocês, né? Mas não é durante todo o dia, né? Eu vou tirar um tempinho e aí vou estar respondendo vocês, tirando todas as dúvidas,
tirando todos respondendo todos os questionamentos de vocês. Mas aí a gente vai conversando pelo grupo do Telegram, e aí a gente vai caminhando junto, tá bom, pessoal? Eu queria agradecer ao pessoal que está online aqui agora, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Também quero agradecer ao pessoal que vai assistir essa aula depois. E eu queria dizer, antes de passar para o Lucas, que eu vou estar à disposição de vocês, né? Eu vou caminhar junto com vocês. Eu vou estar do lado de vocês, né? Vocês sabem que a responsabilidade da educação, né, dos filhos de vocês são de vocês, né? Mas eu estarei aqui junto com vocês para ajudar, para auxiliar vocês nessa caminhada, nesse processo que é a fase inicial do filho de vocês, né? Que para muitos é o primeiro contato que eles vão ter com a escola, com o ensino e a aprendizagem. Então, eu vou estar aqui com vocês, assim como o Lucas também, para a gente estar caminhando juntos nesse processo. E no final, né, a gente conseguir êxito, né, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. É isso. Pessoal, eu quero agradecer também. Deus abençoe vocês. E lembrando também que a gente vai ter encontros individuais, né? De 2 em 2 meses. Então, individualmente, a Sueli vai ter um tempo com vocês. Mas, desculpa a luz estar apagada, que minha filha está dormindo, então a gente deixa o ambiente mais escuro por aqui, e eu estava com ela, por isso que eu estava com a câmera desligada. Então, mas eu queria também, antes desse encontro de 2 em 2 meses, poder escutar um pouco de vocês também. Então, eu vou tentar entrar em contato com vocês individualmente, lá no grupo do Telegram, para a gente conversar especificamente quais são os desafios de vocês, o que é que vocês esperam, quais são as expectativas do curso, para que a gente possa se conhecer mais, né? Mesmo aqui, tendo poucas pessoas, né? Talvez pelo horário, ficou um pouco inconveniente de a gente conversar, ligar as câmeras e tudo mais. Mas a gente precisa, e é importante também, a gente conhecer vocês, porque o que acontece na maioria dos cursos, né? Eu não sei nem se eu conversei isso com vocês ou se eu conversei com outro grupo, né? Que fizemos mais cedo. Mas o que acontece é que geralmente tem um curso, fica cheio de atividades, cheio de lições, tem todo o planejamento lá, mas você não consegue acompanhar todo esse processo. Então, como a Sueli falou, a gente está aqui para ajudá-los, né? Apoiá-los, inclusive incentivá-los dentro desse processo, para que vocês não desistam e para que, ao fim, a gente obtenha obtenha êxito dentro desse processo de alfabetização, certo? Então, vamos caminhar juntos aí. Qualquer dúvida, qualquer desafio, comenta lá no grupo, fala com a gente, que a gente vai fazer o possível para ajudá-los e adaptar também toda a tutoria para atender especificamente o filho de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus. Obrigado, Sueli. E eu queria orar para que Deus pudesse nos abençoar aí dentro desse processo. Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, conduz cada passo que nós dermos aqui e nos ajuda, de fato, a desenvolver um relacionamento cristão e próximo com os nossos irmãos que estão aqui dentro dessa tutoria. A nossa intenção é, de fato, ajudar famílias. O Senhor sabe aquilo que nos move, o Senhor sabe aquilo que nos trouxe até aqui, que é alimentar uma perspectiva cristã, uma educação de qualidade dentro do nosso país e convocar pais e famílias para se envolver dentro desse processo. Eu te agradeço pelas pessoas que o Senhor trouxe até aqui e clamo o teu nome por cada uma delas, para que elas possam desfrutar e crescer também dentro desse processo, percebendo a tua graça e a tua misericórdia atuando constantemente sobre a vida delas, cobrindo suas falhas e as capacitando diante de cada novo desafio. Então, essa é a nossa oração e o nosso desejo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus.